Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa Mãos Amigas, realizado aqui pela Rádio Brasil Espírita. Para você que não sabe, queridos ouvintes, meu nome é Laura Lins e eu estou aqui no comando, junto com vocês, do nosso querido programa Mãos Amigas. Caso seja a primeira vez que você está aqui conosco, nos ouvindo, vamos lembrar que esse programa é um programa que vamos ter diálogos, exposições, entrevistas e outros, sempre com uma pegada bem jovem. Além de que você mesmo que está nos ouvindo, também poderá interagir conosco, postando comentários aqui no YouTube, contribuições referentes à doutrina, enviar perguntas, dúvidas, temas, né, sugestões também de convidados que querem ver por aqui. Tudo isso, gente, através das nossas redes sociais. Temos o Instagram, que é @Rádio Brasil Espírita, e o Facebook Rádio Brasil Espírita. E para você que não conhece a nossa querida Rádio Brasil Espírita, é uma rádio que tem um intuito, o despertar de consciências, que é levar os ensinamentos do Cristo a todos, começando por nós que trabalhamos aqui. E hoje, em especial, nesse mês de outubro, né, nós vamos conversar com vocês sobre o Outubro Rosa. Vamos trazer de uma forma diferente essa temática, sempre ressignificando a doença aos olhos do espírito. E para isso, não estarei sozinha aqui hoje. Vamos ter 2 convidados por aqui conosco. Então, vamos convidar para se apresentar, contar um pouquinho sobre ele, o nosso querido Patrick Alves. Meus queridos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para poder falar sobre esse assunto tão importante, com a presença aqui da Rajna hoje, que vai deixar esse encontro muito mais belo, trazendo toda a experiência que ela tem no meio. Espero que estejamos juntos aqui, de modo que a gente consiga trazer algumas reflexões que cheguem aos corações dos irmãos que estão assistindo. Para quem não sabe, eu sou Patrick Alves, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e sou administrador da página Eu Espírito. É um prazer estar aqui com vocês, viu? E agora, para complementar a nossa conversa na noite de hoje, vamos também chamar ela, Raisna Fernandes. Pessoal, quero agradecer primeiramente o convite para que eu possa aqui falar sobre um assunto que é tão importante e tão caro ao meu coração. O meu nome é Raisna Fernandes, eu sou de Patos de Minas, Minas Gerais, talvez vocês consigam perceber pelo meu sotaque. E eu vim aqui hoje com um coração muito cheio de alegria, porque estar aqui hoje é uma resposta de uma oração que eu fiz. Acho que eu não comentei isso com você, Patrick, mas quando o convite surgiu, na tarde daquele dia, eu tinha comentado com a minha irmã como eu gostaria de ter a oportunidade de levar esse assunto no viés do Espiritismo para as redes sociais, e naquele mesmo dia o convite surgiu para que eu pudesse participar do programa. Então, eu estou muito feliz. Eu trabalho aqui na minha casa espírita da minha cidade, Centro Espírita Francisco de Assis, como evangelizadora, e é isso. Eu queria já passar a palavra para ela contar um pouquinho da experiência dela nesse movimento, né, com tudo que ela já vivenciou em torno e vivencia em torno desse assunto. Rajna, qual é a realidade hoje do nosso país, Rajna, em relação ao câncer em si, né? Não só especificamente sobre o câncer de mama, mas claro que a gente vai falar também especificamente sobre o câncer de mama, mas de modo geral, qual a realidade que a gente encontra hoje? O serviço público oferece alguma coisa para a gente? Vamos antenar a gente e os amigos que estão assistindo sobre essa realidade que a gente tem hoje em torno do assunto. Patrick, eu entrei nesse universo em 2018, e de 2018 para cá eu percebi que existe um extenso desconhecimento, né? A realidade social do nosso país ela é de desconhecimento
e muitas vezes de despreparo, né? Despreparo tanto em relação a conhecimentos práticos mesmo, de como buscar ajuda, quanto de como oferecer ajuda. Nós temos um serviço público de saúde que atende, de certa forma, as necessidades da população, mas o que nós notamos em primeiras instâncias é que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande, né, de chegar até os hospitais, de chegar até um médico, de ter um atendimento de qualidade. Então, o desconhecimento é um dos fatores principais e faz com que a nossa população ela tenha uma taxa de mortalidade ainda muito alta, né? Cânceres que poderiam ser evitados logo no início, cânceres que poderiam ser tratados com um quadro um tanto mais ameno, e eles são descobertos, infelizmente, em estágios muito avançados, o que prejudica muito o tratamento, né? Um prognóstico bom. É óbvio que a gente está fazendo aqui um programa específico para trazer reflexões sobre o câncer aos olhos do espírito imortal. Eu acho que a gente já pode começar a trazer essas reflexões, porque, de modo geral, né, na sociedade em que a gente vive, a gente acaba não conseguindo perceber uma maior compreensão do porquê que essas doenças aparecem em determinado momento da nossa existência, né? Ou quais são as leis divinas que estão por trás desses acontecimentos, qual a função educativa que existe por trás de um sentimento tão doloroso, né? Porque a gente não pode também, é claro, né, apesar de todo o conhecimento espírita que nós temos, querer romantizar uma situação que traz um profundo sofrimento para nós, né? Para as pessoas, para nós no sentido das doenças em geral e do câncer para as pessoas que já foram acometidas em si, né? E eu acho muito interessante a gente começar a trazer essa abordagem. O que a gente pode oferecer de conhecimento, de raciocínio diferente com a doutrina espírita, né? Como é que a gente pode ser ajudado pela doutrina no momento que a gente se depara com tamanha provação ou expiação que pode ser o câncer, né? E eu me recordo que tem uma entrevista que o Chico estava fazendo com um determinado repórter, e o repórter questionou ao Chico sobre o que o Emmanuel tinha para dizer diante da temática da doença, né? E o repórter perguntou o seguinte para o Chico: Chico, entendemos que o nosso diálogo está longo, mas pode dizer-nos o que pensa Emmanuel quanto ao problema de doenças e obsessões? Curioso que já nessa pergunta o repórter faz essa junção, né, da obsessão com a doença, que, claro, sabemos que podem ter casos de obsessão mais drásticas que podem trazer doenças físicas. E ao ser questionado isso, o Chico responde o seguinte: muitas vezes adverte-nos que doenças e obsessões são testes que nos põem à prova a capacidade de resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Então, eu acho que de cara a gente pode trazer uma reflexão mostrando que toda doença física aos quais somos acometidos em vida reflete uma necessidade íntima de transformação moral. Reflete uma necessidade de uma observância melhor sobre o nosso eu, espírito, fazendo a propaganda aqui do meu Instagram, de uma observância melhor sobre o nosso espírito, diante de questões transcendentais que trazemos do passado. Porque a gente sabe que essas doenças óbvias podem se manifestar em vida para nós, como provas e expiações de situações de resgates do passado, mas também por criações dessa própria existência. Iniciando, né, a gente vê que a doutrina espírita, por exemplo, ela é uma doutrina que tem um aspecto, né, um dos pilares científicos. Então, nada mais justo da gente também trazer um pouquinho voltado para a ciência, né, na noite de hoje. Queria pegar um gancho, Laura, né, sobre essa possibilidade da doença retornar para a gente muitas vezes, né? Eu quero associar isso à função da dor na nossa vida. A função da dor e da doença, que muitas vezes aparece como um mecanismo educativo ao nosso espírito. Então, se a gente se depara com essas situações na existência, ou com uma doença física, ou com um processo de dor que seja,
e a gente não para fazer uma reflexão do que essa doença ou essa dor está querendo mostrar na minha vida, a gente entra num ciclo repetitivo, percebe? Porque essa aprovação chega, né, a expiação chega, de modo com que a gente mude a nossa visão aos olhos do espírito imortal, que a gente eduque e faça e exerça uma transformação moral. E isso, é claro, é muito específico para cada um, né? É cada um fazer uma avaliação íntima. Opa, o que essa dor está querendo me mostrar? Qual aspecto do meu eu preciso transformar para que eu consiga passar por essa situação? Porque senão a gente é acometido por isso, como eu acabei de falar, aí passa um tempo, a situação se repete, né? Porque a gente não conseguiu exercer a função de transformação que isso teria na nossa vida. Eu acho que isso vale muito para a doença, vale muito para o câncer em si e para as demais doenças. Né? Como o André muito bem falou. No livro Pensamento e Vida, no capítulo Enfermidade, lá no final desse capítulo, o Emmanuel começa a falar o seguinte: guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda. Porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental, para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar o suicídio indireto. Aqui ele exemplifica o suicídio direto. Mas percebem a fala do Emmanuel? Né? Quando ele mostra a importância para a gente de exercer essa renovação mental diante daquilo que a gente está sendo acometido. Porque senão isso chega para a gente e acaba não exercendo função nenhuma. A gente volta para esse ciclo repetitivo das circunstâncias que nos colocam em processos de dor na vida, né? Patrick falou uma coisa muito interessante, né? Essa renovação mental. É muito importante que a gente entenda do que se trata o câncer. O câncer, ele nada mais é do que a reprodução, né? A reprodução desordenada das nossas células. Esse conjunto de células faz com que haja ali um crescimento de um tumor. E o que seriam essas células, né? Seriam animálculos, um nome um pouco complicado, dado pelo André Luiz. E essas células, elas são basicamente obreiras, né? Elas praticam suas obras e quando elas têm uma certa perda de comando, e qual seria esse comando? O comando mental, ela se torna uma célula perdida, né? Ela não sabe muito bem o que tem que fazer, geralmente ela é conhecida como uma célula rebelde. Então, eu vim aqui para tentar desmistificar isso. Não se trata de uma célula rebelde, né? Trata-se de uma célula que perdeu seu contato com o seu mestre indireto. E quem seria esse mestre? Seria a nossa consciência, né? Seria o espírito que comanda a nossa mente, de certa forma. Então, é muito importante que a gente tente trazer essas questões das doenças, do caráter educativo, muito para o nosso pensamento. O Patrick, ele havia me perguntado o que eu achava a respeito daquela situação do Chico, da conversa que o repórter teve com ele. E a gente tem aqui uma explicação do André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, ele nos traz que, de acordo com as nossas experiências ao longo das nossas existências pré-existentes, nós praticamos algumas atitudes boas, algumas atitudes ruins, algumas atitudes de ócio, e todas essas atitudes, elas ficam impregnadas no nosso inconsciente, né, no nosso inconsciente espiritual. E por mais que os nossos credores, eles nos perdoem, de certa forma, o nosso inconsciente, ele faz com que aquela culpa e aquele remorso, eles permaneçam de uma forma tão impregnada que no nosso planejamento reencarnatório, muito provavelmente, na maioria das vezes, nós imploramos de joelhos para pagar essas dívidas, né, de alguma maneira. O câncer, ele vem com um caráter educativo, ele vem com um caráter reparador, muitas vezes, né, não só para aquele agente que está sofrendo a enfermidade no próprio corpo, mas para a família no geral. E
esse remorso, ele faz com que nós tenhamos essa oportunidade de reparação, né? E aí eu queria entender aqui com vocês qual seria a ligação das doenças no nosso corpo, dessas enfermidades, ou mesmo dos problemas que nós puxamos, né, que nós trazemos para a nossa vida, de acordo com a capacidade do nosso pensamento. O nosso pensamento, ele teria tanto poder assim, a ponto de provocar uma eclosão de um tumor, por exemplo, no nosso corpo? Raj, eu vou pegar essa sua pergunta aí. Eu não ia ler essa parte, mas essa pergunta que você fez está no capítulo Enfermidade do Pensamento e Vida. E o que o Emmanuel diz? Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, né? Mostrando para a gente que a gente está começando. Essas doenças chegam com função preponderante no serviço de purificação do nosso espírito, de transformação moral, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção ao túmulo. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas, as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias. Olha isso que o Emmanuel está falando para a gente. Na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. É uma resposta direta para a sua pergunta, Rajna. O Emmanuel diz que sim, né, que muitas dessas moléstias, ao qual, por vezes, somos acometidos desde o berço, como doenças difíceis de serem curadas, são provas empoderantes para a purificação do espírito, né? Então a gente já vem com essa programação. Muitas vezes a gente propriamente escolhe, eu diria que quase todas as vezes nós mesmos escolhemos a doença como esse mecanismo de purificação do espírito. O Emmanuel deixa isso claro, né, e dá os exemplos aqui dessas doenças. Mas no final você percebe que ele inverte aqui a situação para tirar esse pensamento de que toda doença se dá como prova ou expiação do passado, né? Como processo do passado. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações. Então, às vezes, durante essa própria encarnação atual, a gente começa a criar reflexos mentais de desequilíbrios na vida, que isso eclode e se manifesta exteriormente como uma doença física, né? E vamos pensar aqui em André Luiz. Será que esse desencarne dele estava programado para acontecer? Será que essa doença que ele teve, o modo como ele desencarnou, estava no planejamento, era uma prova ou expiação do André? Não. Diante dos desequilíbrios que ele cultivou durante a vida, fez com que isso se manifestasse para ele na existência e ele desencarnasse por vias do suicídio indireto. Então é muito bom a gente trazer esse senso de responsabilidade para a gente fazer essa reflexão. Será que isso que eu estou sendo acometido não é criação minha de agora? Será que eu não estou passando por um processo de desequilíbrio mental, emocional, que está me gerando essa doença física? Né? Eu acho que essa reflexão e esse questionamento faz parte do processo, né? Para que a gente não coloque as custas de provas e expiações do passado, todo o processo de doença física que a gente encare na existência. Então é até bom que a gente fale, né, que não raras às vezes o câncer de mama, principalmente quando ele é descoberto no seu estágio inicial, ele tem mais de 90% de chance de cura, né? É necessário que as mulheres elas conheçam sim o seu corpo, como você fez na sua explanação um pouquinho mais cedo. O desconhecimento ele faz com que muitas mulheres cheguem a óbito. Em 2018, o INCA ele tem
um número até um tanto alarmante de mortes de mulheres por câncer de mama. Aproximadamente 18 mil mortes aconteceram nesse ano, 66 mil novos casos são esperados para o ano de 2020, né? Nós já estamos aí nos encaminhando para o final, só que esses números eles têm caído, o número de diagnósticos tem caído, mas aí a gente se pergunta, será que os casos diminuíram, será que não? E a resposta é não, os casos não diminuíram, no entanto, os diagnósticos não têm sido feitos, porque as mulheres não estão frequentando os seus médicos, seus mastologistas, seus ginecologistas, em virtude da pandemia. Então, fica aí o nosso alerta também, para que você vá ao médico, independente de estarmos num estado um tanto quanto complicado, a gente entende, mas tomando as precauções devidas, é necessário que a gente faça esse cuidado, esse auto-amor, né? Se vocês me permitem compartilhar um dado aqui pessoal, durante a minha jornada com câncer, de 2018 para cá, fiz muitas amizades. A maioria das mulheres que eu conheci, vamos supor aí em torno de 13 amigas muito próximas que eu fiz durante o tratamento, 8 enfrentam câncer de mama, enfrentaram ou ainda enfrentam câncer de mama. E pasmem com a seguinte informação, todas elas com idades entre 25 e 35 anos de idade, que faz com que caia por terra essa história de que depois dos 40, depois dos 50, né, nós sabemos que a partir dos 40 anos é necessário que as mulheres procurem seus médicos, façam pelo menos uma vez ao ano o exame de mamografia. No entanto, o autoexame não deve ser deixado de lado. É necessário que as mulheres conheçam seu corpo, se toquem, façam o autoexame, qualquer alteração na mama, seja o surgimento de carocinhos pequenininhos, como grão de feijão, sementinha de laranja, alteração na pele, no bico do seio, vermelhidão, edemas, tudo isso indica alguma predisposição, né? E os homens também, eles têm que estar muito atentos a essa questão, porque homens também podem ter câncer de mama, não só as mulheres. Então, qualquer alteração na mama, nos mamilos, nas axilas, também é caso de procurar algum especialista na área, né? Então, por favor, conheçamos nossos corpos, porque são burrinhos que nos foram emprestados, né? Para que a gente possa seguir a nossa jornada aí evolutiva e que nós cheguemos no plano espiritual sem nenhum puxão de orelha, né? Por não termos nos cuidado da maneira devida. Agora, Raja, eu tenho uma pergunta para você. Por que essa dificuldade da prevenção, né? A gente sabe que qualquer problema de saúde pública, não sei se o câncer em si configura um problema de saúde pública, é solucionado com informação, né? Eu acho que o Outubro Rosa também chegou para que a gente propague essa informação e leve à boca do povo, né? Mas por que você acha que ainda tem essa problemática na prevenção do câncer de mama? Você acha que está relacionado com algum tabu? Né, a questão do toque, como é que você vê essa relação? Patrick, não só do câncer de mama, né, mas de todas as doenças em geral, eu acho que o brasileiro em si, não sei se só o brasileiro ou se é uma questão mundial, as pessoas elas têm muita tendência a postergar as coisas, né? Se eu não estou sentindo nenhum sintoma, então automaticamente está tudo bem. A nossa tendência é querer ficar o mais distante possível do consultório médico, né? Eu acredito que o tabu ele seja generalizado. O câncer, vamos falar porque nós estamos falando do câncer, o câncer é uma doença que ela entristece, né? Ela é incômoda de falar, porque ela traz a questão da finitude. E tudo que envolve finitude, limitação, morte, são temas um tanto quanto evitados pela população. Então as pessoas elas enxergam essas situações de um ponto de vista muito distante. É só na casa do vizinho que acontece. Nunca é do meu lado, nunca é comigo, nunca será na minha família. E é importante que a gente entenda que essas coisas elas podem sim acontecer de uma forma muito mais próxima do que a gente possa imaginar, né? Então, o conhecimento, a informação, eles são cada vez mais necessários. Com o trabalho de conscientização que nós temos feito durante o meu tratamento, eu conheci uma pessoa incrível durante o meu tratamento que deixou um legado muito importante e através desse legado nós temos tentado levar conscientização e conhecimento para a população. E eu tenho percebido que o óbvio também precisa ser dito, né? Porque muitas vezes a gente acredita que as informações, elas, por serem muito divulgadas, são de conhecimento geral, e nem sempre.
A maioria das pessoas tem desconhecimento, sim, com questões básicas, seja de doação de sangue, seja de como eu procuro um médico, seja de como eu realizo uma prevenção, quais são os exames que eu preciso fazer anualmente ou não. Então, conhecimento ele é muito necessário, né? Mas as questões sociais também, elas implicam muito. Muitas pessoas, elas não têm acesso ao médico simplesmente por uma questão básica, não tem dinheiro, não tem acesso, os postos de saúde, muitas vezes, das suas regiões estão fechados. Tem uma pessoa do nosso meio oncológico, muito famosa, Ana Michele Soares, ela é ativista em cuidados paliativos, e ela é portadora de câncer de mama, se não me engano, desde 2011. Ela faz um trabalho muito bonito com as mulheres em relação a essa conscientização. E ela relatou recentemente que nos seus trabalhos ao longo desses anos, com as mulheres que têm o câncer de mama, ela relatou que muitas dessas mulheres não frequentam o médico. Primeiro, falta de condição financeira. Segundo, os parceiros proíbem que elas frequentem o médico. Acreditem vocês ou não, os parceiros, eles têm ciúme ou ameaçam, enfim, quebrar ali o casamento, caso elas mostrem alguma parte do corpo para o médico, né? Então, a gente percebe que o problema é muito mais estrutural do que a gente possa imaginar. É um problema de ordem pública, sim, mas também de ordem social e cultural, né? Tem muitas camadas aí que estão arraigadas. E realmente, muitas vezes, como a Raisna comentou, muitas vezes a gente tem receio de falar sobre, de tocar nesse assunto, quando na verdade nós deveríamos falar mais, né, para entender, por exemplo, a importância, né, de estar tendo esses cuidados, né, o apoio, como nós podemos auxiliar as pessoas que têm algum dos tipos de câncer que está ao nosso redor. Porque, por exemplo, o Patrick, ele jogou hoje nos stories, né, do Eu Espírito, duas perguntas, né? Então, assim, se a gente já teve alguém ao nosso lado, né, na nossa família, amigo, que teve ou possui, né, algum tipo de câncer, e assim, é basicamente uma maioria, né, unânime voltar que sim, que pelo menos já conheceu alguém. E eu gosto muito de assistir algumas séries, alguns filmes, por conta também da minha profissão, né, de publicidade e propaganda. Eu tenho que ter um outro olhar diante de algumas séries e tudo mais. E recentemente eu descobri uma série, né, que se passa na Netflix, para quem quiser, que ela se chama Alexa e Kate, que são duas jovens do ensino médio, né, que estão entrando no ensino médio. Aí a gente volta para aquela questão de, por exemplo, não tem idade, né? Não tem uma idade certa para, por exemplo, desenvolver o câncer ou qualquer outra nomenclatura que tiver. É muito interessante que essa série, ela iniciou em 2018 e, assim, eu já sou uma manteiga derretida, mas, assim, ver alguns episódios, né, a dificuldade, por exemplo, que ela tem de ir para a parte das terapias, né, que tem logo após ela ali no tratamento. Então, assim, a força que a família dela teve. Um dos últimos episódios, não vou dar tantos spoilers, depois procurem. Apesar de ser uma série, por exemplo, adolescente, que tem aquelas coisas de romance e tudo mais, aborda o tema de uma forma muito linda. Toda a trajetória da família dela lutando contra a família da melhor amiga também junto. A melhor amiga dela raspa o cabelo junto com ela, que ela necessita, né, raspar. E tem determinadas coisas que logo no final, assim, tem uma parte que ela tá indo pra faculdade e o pai dela, tipo, tem todos os cuidados do mundo com ela. E ela fica sem entender o porquê. E aí o pai dela disse que ele queria ter feito mais, ter protegido mais ela, né? Que ele não conseguiu, por exemplo, proteger ela daquilo que tinha acontecido. Então, assim, eu, sinceramente, nos últimos episódios, então, que era muito voltado a uma despedida, né? Realmente de tudo aquilo, toda aquela jornada,
ela indo para a faculdade, que lá nos Estados Unidos, né, saem de casa, né, para ir para a faculdade e tudo mais. Então, assim, é uma trajetória muito bonita a gente poder estar auxiliando também, porque muitas vezes a gente esquece, né, do quão forte muitas vezes as pessoas que estão ali ao lado têm que ser também, para não aparentar aquela fraqueza, porque quem está ao meu lado precisa que eu seja forte. Então, assim, depois, quando teve esse episódio, eu olhei para meu irmão e disse, gente, realmente, o pai dela nunca, em nenhum momento que a gente assistiu, demonstrou uma fraqueza ou que iria ficar, que iria dar algum problema, alguma coisa. Ele sempre tratou aquilo com naturalidade, que é algo muito necessário, que a gente tem que ter isso, essa mente de ser natural, não levar como algo contagioso ou algo do tipo, gente, é natural. Infelizmente ainda é, né? Vamos chegar a um tempo que não vamos precisar de doenças para o nosso processo evolutivo, falando do lado espiritual, mas assim, ver trajetórias também de pessoas que estavam sem necessariamente fazer parte da família se envolvendo, por exemplo, o próprio trabalho de ser solidário, o trabalho do acolhimento, do atendimento fraterno. O Patrick, ele também é envolvido com esse lado da solidariedade, né, no CVV e dentre outros. Então, assim, é muito bonito a gente poder ver determinadas séries, por exemplo, tratando desse assunto e, por exemplo, para o jovem, né, que muitas vezes a gente acha que vai ser complicado falar para o jovem um tema desse, e é uma coisa tão simples que eles conseguem levar com a naturalidade, uma simplicidade. Nossa, gente, olha, depois, quem puder, assiste. Tirando aquelas coisas já normais de relacionamento, adolescente, que não sei o quê, mas assim, o contexto da série como um todo é muito bonita, ver toda essa trajetória. E conhecer também, né? Curioso porque no nosso processo evolutivo, eu penso que naturalmente vai ser cada vez mais natural que a gente não precise desencarnar por uma doença, por exemplo. Eu acho que diante desse nosso processo evolutivo, em busca desse plano de regeneração que a gente está caminhando, esses números tendem a diminuir naturalmente. É sensato pensar nisso. Mas por que os números não estão diminuindo ainda, como a Rajna falou? Né? O que a gente pode fazer para conseguir mudar esse cenário? Outubro Rosa está aqui para isso, né? Para que a gente propague essa necessidade de prevenção, de quebrar esses tabus que ainda estão ao nosso redor, né? Tal como a gente acabou de vir agora do Setembro Amarelo. Vamos pensar no mundo de regeneração. Será que no mundo de regeneração os números de suicídio vão aumentar ou vão diminuir? Será que no mundo de regeneração o número de pessoas partindo por vias do câncer, com cada vez mais recursos tecnológicos que teremos em torno da medicina, o número vai aumentar ou diminuir? Então, se não está diminuindo ainda, é importantíssimo que a gente crie esse senso de responsabilidade para pensar o que eu posso fazer para propagar uma informação, né? Porque a terapêutica diante dessas situações, em caso de saúde pública, é colocar a informação acessível ao povo. Estamos aqui vivenciando o Outubro Rosa para isso, né? É interessante, Patrick, lembrar, mãe até comentou, e é realmente que a gente acha muitas vezes, né, que só o outro pode chegar a ter câncer, né? Muitas vezes a gente pode estar indo ao médico diversas vezes, né? Tem uma amiga da gente aqui do estado que, assim, há mais de 5 anos ela faz rotina, né? Faz todos os exames. E esse ano ela descobriu, né, que ela está com câncer. Então, assim, não significa que você ir no médico sempre, você vai estar lá diagnosticado. Lógico que ela conseguiu, né, diagnosticar no início, mas assim, não é porque, eu vou sempre ao médico, por isso eu não vou ter, né? Não ter esse pensamento de achar sempre que o outro pode ter, mas ao meu redor ninguém vai estar tendo, eu não vou estar tendo, e não é assim, né? A gente tem que ter esse cuidado. É interessante, por exemplo, a gente lembrar que
como foi iniciado, né, as falas também, em relação à própria saúde, né, como foi relatado sobre até mesmo os sentimentos, o quão não agrava, né, os nossos sentimentos. Se eu não me engano, a Raisna falou justamente de como é difícil poder relatar, poder falar. A pessoa que tem o câncer, no caso, e principalmente quem vai conversar. Tanto é que no início, eu vou expor o Patrick aqui, né? No início, a gente conversando, ele disse assim, não, tem algumas coisas que eu não sei se a gente pode tocar no assunto. Então, vou perguntar, por exemplo, a Raisna antes de começar. Aí a Raisna entrou, o Patrick nem aí, nem lembrava. Aí eu, Patrick, então, não vai perguntar não, Patrick? Aí ele, então, porque realmente é um assunto delicado para ambos os lados. A gente não sabe no que pode tocar, né? Fica sempre com aquela situação assim, será que eu falo, será que eu não falo? E a mesma forma a outra pessoa, né? Até porque cada um reage de uma forma diferente, cada um tem os sentimentos e reações, emoções diferentes para, por exemplo, a mesma situação entre aspas, né? Por exemplo. Mas, assim, é interessante a gente relembrar, por exemplo, quando foi dito em relação aos nossos próprios sentimentos, né? O amor, por exemplo, o perdão, a cura, a autocura, né? A saúde, como já foi dito aqui, né? Só relembrando, a saúde ela é entendida como um reflexo do nosso equilíbrio, né? O equilíbrio justamente do nosso ser em relação às leis divinas, como o Patrick bem relembrou durante a sua fala. E na visão espírita, o homem ele é um ser imortal, alguém que preexiste à vida física, que sobrevive, por exemplo, ao fenômeno biológico da morte e ao longo de todo o seu processo evolutivo, através das várias reencarnações que nós temos, né? Vamos crescendo, desenvolvendo-se, né, em direção a Deus. Né? E a saúde do corpo físico é um reflexo justamente do nível de equilíbrio desse espírito no processo de evolução perante o amor, o belo e o bom, e o bem, perdão. Então, assim, a doença, quando a gente vê, é uma sinalização, por exemplo, de um interior mais de reequilíbrio, né? Uma sinalização de uma necessidade desse reequilíbrio. E convida, por exemplo, a todos nós, né, o nosso ser, a reconectarmos com esse amor e com a fonte. Não significa que, assim, isso aqui para todo mundo. Não, gente. Claro que vai variando bastante, né? Cada caso é um caso, como a gente sempre estuda, a gente sempre sabe disso. Eu posso ler uma poesia, que poesia está no livro Baú de Casos, do espírito Cornélio Pires e psicografia, claro, do nosso Chico. Ele inicia e titula a poesia como Assunto de Doenças. Respondo a sua pergunta, meu caro Jucá Proença, quanto ao que eu possa saber sobre espírito e doença. Notando o problema em foco, você consulta com jeito. Estará em qualquer moléstia sob a lei de causa e efeito? Sabe você, a higiene em toda parte conclama que nem toda enfermidade está prevista em programa. Olha que lindo. Marcamos os prejuízos que a falta de asseio faz, onde os desleixos aparece a doença vê atrás. Quem foge de escova e banho, de sabão ou de vacina, dá trabalho sem razão ao campo da medicina. Por outro lado, sabemos que existem moléstias várias no caminho das pessoas por medidas necessárias. Muita gente, antes do berço, roga aos amigos do além incômodos que os resguardem na cobertura do bem. Mas o que assombra no mundo, pela profunda extensão, é o número das moléstias de pura imaginação. A criatura vacila, cria no medo que a invade, a mente adoece e cria a forma da enfermidade. Aí, repontam sintomas de grande e pequeno porte. Depois é a perturbação gerando loucura e morte. Qualquer pessoa fará muita pesquisa a contento. São muitos os casos tristes de nosso conhecimento,
Às pressas, recordo Alípio, na roça do Araticum, receando alimentar-se, morreu de tanto jejum. Temendo pegar feridas, embora de nervos sãos, finou-se Dona Agripina de tanto lavar as mãos. Olhando enfermos na rua, apavorou-se o Libório. Depois, prendeu-se no quarto e acabou no sanatório. Com receio de varíola, Dona Tatinha do Alceu mudou 10 vezes de casa e em seguida enlouqueceu. Supondo-se canceroso, matou-se Tonho. Em Mutum, sendo o corpo examinado, não se achou câncer nenhum. Faleceu de sede e fome Dona Regina Teresa, imaginava veneno em toda a peça de mesa. De consciência tranquila, tendo a calma por segredo, guarde a fé, trabalhe sempre e viva forte e sem medo. Ante quaisquer ilusões, a verdade nos desarma. Nem todo mal que aparece decorre das leis do karma. Sejamos nós, um dos outros, amigos e sirineus. Estamos todos na vida, guardados na luz de Deus. Cornélio Pires. Nossa, achei tão linda essa poesia, cara. Porque ele inicia ali mostrando, né, como a gente já falou, que a doença física pode ter a causa nesse processo de provas e expiações que a gente traz do passado, mas depois ele começa a vincular os mais variados exemplos às nossas criações mentais em vida, que geram essas doenças que a gente já exemplificou aqui tão bem. Bom, Patrick, dificuldades, se eu puder citar, eu acho que foram pouquíssimas em termos de aceitação, né? A doutrina, ela é maravilhosa no sentido do consolo, porque ela nos traz uma perspectiva da dor em outro aspecto, né? A respeito das modificações que acontecem na vida do indivíduo através de uma circunstância como câncer, como uma dificuldade muito grande. A Gabi também acabou de relatar toda essa modificação que acontece nos pacientes, né? A dor, ela é muito pedagógica. Então, quando nós aliamos o conhecimento que nós temos do Espiritismo com as questões práticas, né, da vida prática, a gente entende que a dor, ela aparece como uma razão. Ela é como se fosse um semáforo extremamente luminoso na nossa cabeça, dizendo que tem alguma coisa errada, que tem algum desvio de percurso, que é para que a gente tenha atenção em determinados aspectos, né? Então, a visão espírita, ela nos traz muito isso, né? Esse consolo de que nada acontece por acaso. Primeiro de tudo, é muito importante lembrar, nada acontece por acaso, que nós temos um Pai soberanamente justo e bom, que está conosco o tempo todo, cuidando de tudo, por mais que a nossa vida esteja em desarmonia. Vocês perdoem se tiver um cachorro latindo, gente, pelo amor de Deus, isso é na rua. Por mais que nossa vida esteja uma desarmonia extrema, o universo, ele sempre estará harmônico, né? Deus, ele sempre estará no lugar dele, realizando as coisas dele, extremamente calmo, por mais que nós estejamos metendo os pés pelas mãos. Então, a doutrina, ela nos traz muito isso, né? A certeza, a convicção de que nada acontece por acaso, de que existe um planejamento, existe um propósito, que existem coisas que nós devemos curar, não só em nós mesmos, mas nas pessoas que estão ao nosso redor. É uma possibilidade que nós ajudemos, né? Nós sempre podemos auxiliar de alguma forma. Então, a dor, ela vem não só para que eu viva aquele momento e que eu angarie as minhas próprias experiências, mas para que eu possa compartilhar essas experiências com as outras pessoas e que eu possa levar uma palavra de bom ânimo, algum aspecto que muitas vezes esteja sendo visto de forma negativa e eu tenho um pensamento positivo a respeito daquilo, eu posso mudar um ponto de vista, né? De Setembro Amarelo, se não me engano, acho que foi o Patrick que fez essa fala. Ele mencionou que uma pessoa, quando ela comete suicídio, aproximadamente 6 pessoas ao redor, né, sofrem com essas consequências, com a consequência desse ato. E com câncer não é diferente, trazendo o aspecto familiar, né, que a Laura tinha mencionado. Todas as pessoas ao redor, elas têm uma comoção muito grande, elas enfrentam ali com o doente, elas adoecem junto, não no aspecto físico, mas no aspecto sentimental, né? E pegando o gancho do que a Laura falou a respeito do amor, o amor, ele cura, vamos pegar a palavra de Jesus, ele cobre uma multidão de pecados, né? Ele cura de uma forma extraordinária. E até tem um livro aqui, da Joana de Ângeles, que me foi concedido em uma das minhas saídas de cirurgia, se não me engano, da segunda cirurgia que eu fiz. Uma amiga logo me entregou quando eu acordei.
E nesse livro ela fala, não estranhando o título, né, o amor como solução, que a saúde mental ela é extremamente importante para o nosso refazimento orgânico, né? O nosso organismo, ele atende todos os nossos comandos mentais, então o nosso psicológico muito bem estabelecido, ele faz com que o nosso organismo ele evite o surgimento de neoplasias e tudo mais. E quando nós temos esses pensamentos de forma reiterada, uma batalha acontecendo na nossa mente, nos nossos sentimentos, atitudes equivocadas, o que isso provoca, né? Provoca uma desordem. E essa desordem, ela pode ser curada através do afeto, através do carinho. E a doutrina, ela oferece isso tudo, né? Na semana do meu diagnóstico, eu frequentei uma palestra na minha casa espírita e o orador, ele, inclusive, fez uma fala muito pertinente que me guiou ao longo de toda a minha trajetória. A dor, ela é um presente. Há pessoas que sofrem por causa de uma unha encravada e há pessoas que falam que estão com câncer terminal e dizem que esse câncer não vai vencê-las, né? Então, nós precisamos escolher ser as pessoas que enxergam a dor como um presente. A dor que nos traz a possibilidade de reparo, a dor que nos traz a possibilidade de reaproximação, de refazimento, de reorganização interna e ao nosso redor de uma maneira geral, né? Agradecemos a todos vocês que estiveram presentes aqui na noite de hoje, principalmente aqueles que estão junto conosco desde o primeiro episódio, que foi o episódio piloto. Para você que não assistiu, no YouTube tem disponível, tá certo? O primeiro episódio, que foi o episódio sobre novos arranjos, falando um pouco sobre a família. Então, fica ligado sempre, porque nós vamos estar aqui trazendo temáticas bem legais, bem diferentes e uma pegada bem jovem. Pedimos a vocês que já deixem um like, compartilhem, comentem, para que mais pessoas possam visualizar o nosso querido programa. E agradecemos também em especial aos nossos convidados da noite de hoje, Raisna e também ao Patrick, além de todo o trabalho que vocês, meninos, desenvolvem dentro da doutrina espírita por amor a Jesus e a Kardec. Também agradecemos aqui em especial a Rádio Brasil Espírita por esse espaço maravilhoso para falarmos sobre diversas temáticas de uma forma diferente. E nos vemos no próximo episódio. Cheiro e até a próxima. Tchau!